O primeiro The Last of Us termina com o Joel escolhendo salvar a vida da Ellie, num ato que selou o laço de amor paternal entre eles dois. Mas ao mesmo tempo em que a vida da menina foi salva, a cura para a doença do apocalipse foi perdida e o resto da humanidade foi condenado. E acontece que isso traria inevitáveis consequências para o futuro do Joel e da Ellie. The Last of Us Part 2 se passa 5 anos após o primeiro capítulo da saga, depois que Ellie e Joel se estabeleceram na cidade de Jackson, onde uma pequena comunidade vive protegida das ameaças do mundo pós-apocalíptico. Mas acontece que essa vida pacífica em Jackson acaba sendo abalada por um evento que faz a Ellie embarcar numa violenta jornada por justiça, onde o bem e o mal se confundem e heróis e vilões se misturam. Don't make a fucking sound. Hands up. Se o primeiro jogo de The Last of Us tinha no seu centro a construção de um laço afetivo, a parte 2 da saga tem no seu núcleo um ciclo de violência e vingança. E o peso dessa temática sombria é refletido no gameplay do novo jogo, que aprimora as tradicionais mecânicas do primeiro The Last of Us, dando ainda mais ênfase ao realismo e à brutalidade das ações dos personagens da história. Então a gente vai falar primeiro sobre o gameplay e as mecânicas do jogo, e na sequência a gente fala sobre a história. E sem spoilers, que é pra não estragar a surpresa de quem ainda não jogou o jogo. Então você pode ficar tranquilo. Primeiro, eu quero deixar claro que eu joguei o jogo na dificuldade difícil, e todas as minhas impressões sobre ele partem do que essa dificuldade oferece. O jogo oferece várias opções para customização de dificuldades e também modos com acessibilidade. Então a experiência do jogo pode ser facilmente adaptada ao seu gosto. Mas enfim, vamos falar sobre as mecânicas de jogo em si. O pilar central do gameplay está nos conflitos contra monstros e humanos, que segue aquele clássico sistema composto por 3 linhas de ação diferentes: a furtividade, o combate corpo a corpo e o uso de armas. É claro que esses 3 aspectos funcionam em conjunto, formando um sistema de combate único. Mas a gente pode analisar as características de cada um desses aspectos separadamente, para entender melhor os lados positivos, negativos e as novidades do gameplay. A furtividade é a base principal do combate e consiste principalmente em se movimentar despercebido, usando garrafas e tijolos para distrair os inimigos, seja para evitar eles ou cortar brutalmente suas gargantas, que inclusive parece ser a opção preferida da Ellie. Uma novidade do sistema de furtividade é a capacidade de se arrastar pelo chão, deixando a movimentação do personagem ainda mais lenta e discreta do que a agachada. Essa habilidade é complementar a outra novidade do jogo, que são as vegetações altas do cenário. Elas ocultam os rastejos do jogador da visão dos inimigos, mas só até uma determinada distância. Essas novidades não chegam a revolucionar as mecânicas de furtividade já conhecidas do primeiro jogo, mas elas foram pequenas adições que deixaram a minha movimentação mais fluida pelos cenários, porque eu podia me mover sem depender exclusivamente o tempo todo de coberturas para me esconder. Uma outra adição bem marcante do jogo, que impactou diretamente o sistema de furtividade, foi a melhora da inteligência artificial dos inimigos, que agora tem uma percepção mais aguçada do que no primeiro The Last of Us. Quer ver? Vamos fazer um comparativo entre algumas situações dos 2 jogos de The Last of Us. No primeiro The Last of Us, os inimigos rastreavam o jogador de uma forma meio aleatória em algumas situações. Por exemplo, nessa situação aí, eu atirei uma flecha no inimigo sem fazer barulho e sem ser visto por ninguém. Eu matei o cara e logo depois saí do lugar de onde eu atirei, pra não ser pego. Mas quando os outros inimigos encontraram o cara morto, repara só que eles não foram me procurar na direção de onde a flecha foi atirada, mas sim no lugar pra onde eu já tinha me movido. Porque a percepção dos inimigos tem intuições quase aleatórias em alguns momentos. Mas em The Last of Us 2, a melhora da inteligência artificial dos inimigos deixou a situação bem diferente, porque eles rastreiam o jogador de uma forma mais humana, mais realista mesmo. Por exemplo, nessa hora aí, eu atirei uma flecha na cabeça de um inimigo, sem ser visto por ninguém. Logo depois, outro inimigo encontrou o corpo do cara que levou a flechada, e a grande diferença
é que ele percebeu de qual direção a flecha tinha sido atirada. E por causa dessa percepção, repara só como os inimigos foram andando na direção exata do lugar de onde eu estava quando atirei a flecha, para refazer a trajetória do disparo. Então, como os inimigos têm esse comportamento mais realista, fica bem mais divertido tentar manipular a percepção deles durante o combate, como eu fiz aí nesse momento. Mas por outro lado, a inteligência artificial dos inimigos ainda cai em algumas táticas super batidas que eu usava desde o primeiro jogo da série, que consistiam basicamente em atrair meus inimigos para um mesmo local e abater vários deles, todos em sequência, um por um. E nesses momentos a inteligência artificial do jogo foi um pouco previsível. Por exemplo, aí nesse trecho do gameplay, eu matei um inimigo em cima de uma pequena ponte, numa parte mais isolada do mapa. E a partir desse ponto, os outros oponentes que estavam nessa área iam até essa mesma ponte, dar uma olhada lá no corpo do cara morto. E quando esses inimigos chegavam lá, eu simplesmente ia abatendo eles um por um, no mesmo lugar e quase da mesma forma. Eu literalmente deixei uma pilha de corpos nesse lugar, porque os inimigos acabavam indo até esse mesmo local e eu só repetia a mesma estratégia várias e várias vezes, porque eu não era bobo nem nada e queria matar os caras. De qualquer forma, eu achava bem divertido matar os inimigos dessa forma malandra, não foi algo chato de se fazer. Mas como eu já falei, a inteligência artificial deles nesse ponto acabava sendo um pouco previsível e até meio boba, de forma que não apresentou o desafio mais instigante possível. Mas um ponto muito interessante sobre o meu uso da furtividade durante o jogo é que a minha estratégia furtiva mudou bastante com a evolução das minhas habilidades e a aparição de novos inimigos. Por exemplo, no início do jogo, eu quase sempre usava a estratégia mais simples possível, onde eu basicamente andava silenciosamente, jogando garrafas para distrair meus oponentes e matando eles de forma furtiva, ou com armas de combate corpo a corpo que matam sem fazer muito barulho. Essas mecânicas furtivas funcionavam super bem, tecnicamente falando, então eu sentia que essa estratégia super simples e direta ao ponto era de longe a mais segura e eficaz na maioria das situações de conflito. Mas por causa disso, eu não via motivo para gastar minhas poucas balas atirando nos inimigos e também evitava ao máximo fazer barulho com disparos, porque obviamente eu não queria revelar minha presença e arriscar minha vida em combate aberto. Então durante esse trecho inicial do gameplay, por mais que eu achasse a minha estratégia simples bem divertida, eu não me senti estimulado a explorar tantos recursos variados que eu tinha no meu arsenal, mesmo jogando no modo difícil, e isso foi meio frustrante. Mas ao longo do gameplay, essa situação foi mudando, porque novos inimigos com habilidades diferentes foram surgindo, que me forçaram a alterar minhas estratégias. Um exemplo são os trôpegos, um novo tipo de infectado que consegue atacar com explosões ácidas. Eles são bem resistentes e, por causa disso, não podem ser mortos com ataques furtivos normais. E por isso eles me desafiavam a usar estratégias mais agressivas, com molotovs e armas mais pesadas. E um outro exemplo de inimigo que mudou totalmente a minha estratégia furtiva ao longo do jogo foi um bem mais simples do que monstros gigantes infectados, que foram os cachorros, acredite se quiser. Os cachorros usados pelos inimigos são capazes de farejar o rastro do seu personagem, de modo que eles descobrem a localização do jogador, mesmo quando a gente está completamente escondido. Depois que os inimigos começaram a usar os cachorros, eu não podia mais ficar de tocaia, só espreitando furtivamente meus inimigos. Então eu comecei a usar bem mais as armas de fogo e o arco, como recursos para atacar os cachorros e os outros inimigos à distância, antes que eles pudessem chegar até mim. Eu priorizava bastante o uso do arco pelo fato dele ser silencioso e ainda oferecer a chance de eu reutilizar flechas disparadas, caso eu conseguisse acertar um headshot. E eu também usei bastante um novo item que não existia lá no primeiro jogo, que foi o silenciador de pistolas. Ele pode ser feito com alguns recursos de construção e suporta de 3 a 5 tiros. E com ele eu podia matar os cachorros e outros inimigos à distância, sem revelar
a minha localização. E atirar sem fazer barulho num apocalipse zumbi faz uma baita diferença, viu? Acredite em mim. Então o silenciador foi uma ótima adição, que deixou o gameplay bem mais dinâmico. E falando no silenciador, ele é um dos itens que o jogador pode desbloquear ao longo da aventura, através de manuais de treinamentos que podem ser encontrados pelos cenários. Depois que você encontra esses manuais, novas capacidades são liberadas na árvore de habilidades do seu personagem, como aumento da barra de vida, movimentação mais rápida e melhora dos itens disponíveis. Esses upgrades podem ser feitos ao custo dos suplementos que o jogador coleta pelo jogo, aquelas pequenas pílulas. Inclusive, é importante dizer que esses suplementos são bem limitados, e por causa dessa limitação eu não consegui terminar o meu gameplay da história principal com todos os upgrades da árvore de habilidades. Então eu recomendo que você escolha bem quais habilidades você vai melhorar, porque algumas delas fizeram muita diferença na evolução das minhas capacidades de combate. Sobre as armas mais pesadas e barulhentas, minha estratégia com elas era basicamente atirar bem de longe, só em momentos de extrema necessidade, e de preferência em lugares onde eu pudesse correr logo depois para não revelar a minha localização. Mas por outro lado, em situações onde o combate aberto era obrigatório, como em combates contra monstros maiores, eu usei as armas pesadas com mais liberdade, o que inclusive rendeu momentos bem divertidos e empolgantes. Um outro detalhe sobre as armas é que a mira do jogo tem aquela pegada mais realista, com uma movimentação bem pesada que reflete aquela dificuldade de se controlar uma arma de forma estável no mundo real. Por sinal, a mira e outras características das armas podem ser aprimoradas através dos recursos que o jogador vai encontrando durante a exploração. E o mesmo esquema limitado da árvore de habilidades também vale para esse caso, porque os recursos são escassos, de modo que eu não consegui fazer todos os upgrades de todas as minhas armas no final da campanha. Então você deve priorizar os upgrades das armas que você mais usa. E para fechar o sistema de combate, a gente tem a luta corpo a corpo, que tá mais brutal do que nunca, com novas animações bem sanguinárias e movimentos de câmera que refletem todo o desespero e o impacto do que é cravar um machado na cabeça do inimigo. A grande novidade do sistema de luta é a adição da habilidade de esquiva, que através do botão L1 faz os personagens desviarem de ataques inimigos. A esquiva me ajudou bastante em momentos em que eu enfrentava vários zumbis em grupo, porque eu conseguia intercalar sequências de ataque corpo a corpo com os desvios, sem ser atingido pelos meus oponentes. Então, resumindo as minhas impressões sobre o combate. Ele tem mecânicas tecnicamente muito bem executadas e foi se tornando cada vez mais dinâmico ao passo que eu evoluía meus personagens e liberava novos recursos e habilidades. E um ponto muito importante é que os combates refletem a temática pesada do mundo de The Last of Us, com momentos tensos onde eu realmente temia pela minha sobrevivência, e também com golpes e animações ultra violentas e sanguinárias, que demonstram quão brutal era a jornada que a Ellie estava seguindo. Mas fora dos momentos de combate, outra coisa que a gente faz bastante em The Last of Us Part 2 é explorar os cenários desse mundo pós-apocalíptico. Então, vamos falar sobre a exploração do jogo. O jogo é de fato linear e sempre leva o jogador do ponto inicial A até o mesmo objetivo final B, num sistema de progressão onde o jogo desafia a gente a encontrar maneiras de avançar através das ruínas de um mundo destruído. A mecânica de exploração consiste basicamente em analisar os cenários do mapa, avaliando o que pode ser escalado, empurrado e por onde se pode saltar, já que agora o jogo também inclui um botão de pulo para renovar um pouco as mecânicas de plataforma. O jogo não chega a ser um Uncharted com mecânicas mega complexas de parkour. Mas ele apresentou desafios que me estimularam a me aventurar pelo cenário. Mas um ponto muito legal da exploração é que, mesmo dentro da linearidade do jogo, os mapas e os cenários são amplos e oferecem várias localidades diferentes para serem exploradas, onde o jogador pode encontrar recursos, munições, armas e vários itens colecionáveis. E o interessante é que grande parte dessa exploração é totalmente opcional e independente da progressão obrigatória da história. De forma que é a iniciativa do jogador que define o quanto do mapa vai ser desvendado. A liberdade de exploração é tão grande que até cutscenes super marcantes para
para o desenvolvimento dos personagens só acontecem se o jogador optar por explorar determinadas localidades do mapa, como se fossem side quests paralelas à história principal. Olha, para dividir minha experiência aqui com vocês, eu tentei ao máximo explorar todos os cantos do cenário que eu encontrava. E mesmo assim, eu terminei o jogo ali com por volta de 75% dos colecionáveis encontrados. Então as possibilidades de exploração do jogo são tão amplas que vão até me render uma segunda campanha de gameplay, para eu pegar todos os colecionáveis e finalmente platinar o jogo. Um ponto de destaque é que a exploração do jogo é super fluida, por causa da qualidade do map design dele, que é super bem elaborado e induz o jogador de uma forma super intuitiva para os lugares mais importantes do mapa. Por exemplo, uma boa parte do gameplay se passa num mapa urbano bem amplo, que é um tipo de micro-mundo aberto. Nesse mapa eu encontrei cartas e outros documentos que descreviam acontecimentos em determinadas regiões dele, e partindo dessas informações eu fui descobrindo novas áreas e explorando cada seção desse grande mapa, desvendando as pequenas side quests que eu podia encontrar nele. Por fim, outro aspecto que compõe a exploração do jogo são os pequenos puzzles que o jogador tem que resolver, para abrir caminho em meio aos cenários destruídos do pós-apocalipse. Os puzzles consistem basicamente em prestar atenção no cenário para perceber o que o jogador pode mover para usar como plataforma, ponte e etc. Num esquema bem parecido com o do primeiro jogo. Mas uma novidade de The Last of Us Part 2 são as cordas que o jogador encontra ao longo da aventura, que podem ser jogadas através de objetos para serem escaladas e usadas como suporte. Uma outra adição do novo jogo são os cofres, que não chegam a ser puzzles obrigatórios para a progressão do jogo, mas que na verdade oferecem ali algumas charadas e enigmas para a resolução das suas senhas. Algumas senhas são bem simples de serem resolvidas, podendo ser só vistas em quadros próximos dos cofres, mas outras envolvem a leitura de documentos e interpretações de informações, super interessantes. Como uma senha super legal que eu encontrei no jogo que consistia basicamente em entender o apelido que um dono possivelmente daria para o seu cachorro. Minha impressão sobre os puzzles é que eles têm mecânicas funcionais e cumprem os seus propósitos, mas na minha opinião eles acabam sendo um pouco cíclicos demais ao longo da aventura. Eu sei que The Last of Us é um jogo realista e faz questão de construir uma progressão com elementos reais, e por isso os puzzles usam ferramentas comuns do nosso mundo. Mas mesmo assim, eu acho que esses puzzles poderiam envolver elementos mais diversificados do que as tradicionais latas de lixo, escadas e cordas. Pô, se a gente parar pra pensar, a Naughty Dog que fez The Last of Us é a mesma que fez Uncharted, um jogo que teve alguns dos puzzles mais bem ambientados que eu já decifrei em jogos de videogame. Então eu gostaria de ver um pouco dessa criatividade mais desenvolvida aparecendo em The Last of Us. Uma outra parte do jogo que eu achei muito criativa e bem executada é toda a parte artística dele. Os gráficos são lindos tecnicamente e a direção de arte conseguiu criar uma ambientação super característica, que foi bem além dos clichês genéricos visuais da temática de apocalipse zumbi. A escolha dos cenários da trama foi ideal para apresentar ambientes que refletiam de forma muito impressionante como esse mundo mudou frente ao apocalipse zumbi. Seja em centros urbanos retomados pela vegetação renascente ou inundados por uma selvageria invasora das águas do mar. E se as imagens desse mundo nos fazem pensar no que ele é a trilha sonora incrível do The Last of Us que dá sentimentos para esse universo. Então agora que a gente já comentou as mecânicas e o gameplay do jogo, vamos falar sobre a espinha dorsal que une todos esses elementos que compõem The Last of Us, que é a história do jogo. Lembrando que a proposta aqui do vídeo é um review sem spoilers, então eu vou comentar minhas impressões sobre a história de uma forma geral, analisando o conjunto da obra sem detalhar os acontecimentos da trama. Como eu disse no início do vídeo, a história principal de The Last of Us Part 2 se passa 5 anos após o primeiro jogo, depois que a Ellie passa por um evento marcante e decide partir numa vingança por justiça. Nessa missão, a Ellie segue por um caminho extremamente violento, matando e até torturando os objetos da vingança dela. O jogo dá ênfase a essa violência, com animações brutais e expressões de quem mata com raiva,
para deixar bem clara a forma como a Ellie se permite seguir a sede de sangue que ela sente. E uma parte muito importante dessa jornada é o fato de tanto o jogador quanto a Ellie embarcarem nessa jornada sanguinária sabendo que a violência brutal dela está sendo justificada por um ideal de justiça, de alguém que tem o direito de lutar contra o mal porque está agindo em nome do bem. Só que é nesse ponto que a trama de The Last of Us 2 desconstrói definições de heróis e vilões, demonstrando que a linha entre bem e mal nesse mundo pós-apocalíptico é muito tênue, porque lados conflitantes de uma mesma batalha podem ter ideais até mais semelhantes do que opostos. O jogo desenvolve tanto intenções e motivações que no final da história eu estaria sendo completamente hipócrita se eu não tivesse mudado o meu ponto de vista sobre os personagens da trama e também não questionasse as ações da própria Ellie, inclusive da mesma forma que ela se questiona durante o jogo. Se no primeiro jogo o Joel tinha certeza absoluta do que ele queria fazer, agora na parte 2, a Ellie tem dúvidas e incertezas, porque ela até tenta agir como o Joel, mas ela percebe da pior maneira possível que talvez ela não estivesse pronta para isso. Existe uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E essa frase representa perfeitamente os questionamentos que a Ellie tem sobre ela mesma ao longo dessa campanha, por causa da maneira como ela fica imersa na violência e na crueldade, por estar cega por um suposto ideal de justiça. A Ellie se abriga dentro de um ideal de vingança, mas ao longo da história fica claro que talvez essa busca por justiça seja uma forma impulsiva dela lidar com possíveis erros que ela mesma e o próprio Joel cometeram no passado. Se no fim do primeiro jogo o Joel escolheu salvar a vida da Ellie por amor, por outro lado, ele também selou a sentença de morte do resto da humanidade, de uma forma egoísta e principalmente violenta. Muito violenta, por sinal. E nesse mundo caótico, onde a justiça é feita com as próprias mãos, era inevitável que essas atrocidades cometidas pelo Joel acabassem sendo o início de um grande ciclo vicioso de violência, que envolveria ele, a Ellie e todos os que cruzaram o caminho deles. Because I can make it quick. Or I can make it so much worse. Mas não acho que a história de The Last of Us é só uma crítica rasa à violência, porque o jogo propõe reflexões bem mais amplas a partir da trama sobre vingança. Nesse mundo apocalíptico, os infectados representam a forma com que grandes crises na humanidade revelam tanto o pior quanto o melhor do ser humano. Pelo lado bom, nesse cenário, a Ellie pôde ser tudo o que ela queria ser, de uma maneira super bonita e gratificante para quem acompanhou a personagem. Mas ao mesmo tempo, esse mundo caótico de The Last of Us também viu a ascensão do extremismo religioso, de ideias fascistas e de segregação, na forma de vários grupos e ideologias. The Last of Us 2 não tem uma história reconfortante, que faz a Ellie e o Joel serem heróis nobres e infalíveis na luta contra o mal. A proposta dessa franquia é criar uma história viva e autoral, onde os nossos desejos como fãs simplesmente não importam, doa a quem doer. Dentro de The Last of Us, o Joel e a Ellie são só pessoas comuns, vulneráveis, que vivem uma vida real sem trilha sonora, sem roteiro, sem drama. Por consequência, a história desses personagens seguiu a proposta de desenvolvimento realista da saga de The Last of Us, mostrando como eles ainda têm muito o que entender sobre si mesmos, da mesma forma que nós também buscamos nos entender nas nossas vidas. Então é isso, meus amigos. Esse foi o meu review de The Last of Us Part 2, esse jogo que eu achei incrível, memorável, foi mais do que eu esperava, pra falar a verdade. A narrativa dele realmente foi muito surpreendente, contou a história de uma forma que eu achei super
criativa e inesperada. Enfim, se você quiser comprar o jogo, o link pra ele tá aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, puder deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Deixa aqui seu comentário com suas impressões sobre o jogo, o que você achou de The Last of Us Part 2. E se você for novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui também, beleza? O link pro meu Instagram tá aqui na descrição também, caso você queira me seguir por lá. Então eu vou ficando por aqui, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.